Olá, pessoas que querem saber um pouquinho mais de português e também aos meus alunos, para os quais eu envio semanalmente algumas questões pauleiras. Então, hoje eu peguei uma questão da PUC do Paraná, que ela trata de predicado e também da transitividade verbal. A parte da sintaxe é bastante recorrente em concursos e em vestibulares também. Então, muita atenção nisso aí, tá bom? Vamos então à questão. Eu vou trocar a câmera aqui. Voilá. Saiu meio apagadinho ali no começo. PUC Paraná. Pois bem, sobre o exemplo, a lua brilhou alegre no céu. Afirmamos, então, essa questão era para ver quais das 6 alternativas são verdadeiras sobre essa oração entre aspas. A lua brilhou alegre no céu. Então ali, vamos à primeira afirmação sobre essa frase. O verbo brilhar é intransitivo? Tcharam! Então a gente vai ter que ver qual é o conceito de transitividade. Então, cerca de 99% dos verbos da nossa língua, eles indicam ação, ações. E quando um verbo indica uma ação, ele pode ser de 2 tipos básicos. Ou ele encerra a ação dentro dele, ou seja, ele não precisa de mais nenhuma outra palavra para indicar uma ação completa, ou ele vai precisar de outros elementos para indicar essa ação completa. Ou seja, nós vamos ter verbos que logo após eles nós poderemos colocar um ponto final. Como, por exemplo, o verbo morrer. Quando alguém diz assim, o meu vizinho morreu, ponto. Quando fala somente isso, essa frase ela tem o quê? Sentido completo. Por quê? Porque esse verbo, ele carrega dentro de si toda a completude dessa ação. Ou seja, quem morre, simplesmente morre, Claro que tu pode pôr algumas informações extras, Tu podes colocar ele morreu ontem por causa do Covid. Então, nós colocamos nessa frase que eu acabei de falar 2 circunstâncias, ou seja, 2 informações extras para uma ação verbal. Ele morreu ontem por causa do Covid. Nós colocamos 2 circunstâncias, uma de tempo, que é o ontem, e uma de causa, que é por causa do Covid. Mas só que se tu extirpar, ou seja, se tu excluir essas 2 circunstâncias, certamente essa frase ainda tem sentido completo. Então, o verbo morrer, ele é chamado de intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Ele é aquele cuja ação ela não transita, ou seja, não passa além dele. Tu podes pôr um ponto final depois desse verbo sem problema algum, Outro verbo intransitivo. Meu irmão caiu, ponto. Tu podes pôr um ponto. Claro que certamente nós vamos poder colocar mais informações extras, mais circunstâncias. Tudo aquilo que é uma informação extra para o verbo, isso se chama circunstância. Ou seja, circunstância, ela é uma palavra de origem latina que tem sentido de algo que está em torno de,
né? Circunstância é algo que é o quê? Acessório. É algo que não se sustenta por muito tempo. Isso indo lá na origem da palavra. Então, os verbos intransitivos, que são aqueles que não transitam, eles podem ter um ponto final depois deles, sem problema algum de completude de sentido, né? Como é o caso do verbo dessa frase da questão da PUC, ó. Sobre o exemplo, ó, a lua brilhou alegre no céu. Vamos colocar o ponto final ali depois do brilhou? Ó, a lua brilhou, ponto. Essa frase funciona? Funciona, porque o verbo brilhar aqui, ele não pede complemento. Nenhuma daquelas palavras que vem depois desse verbo completa o sentido dessa ação. Quem brilha, simplesmente brilha. Então, quando a gente pergunta pro verbo isso, logo depois dele, né, para ver quem é o complemento dele, quando tem essa pergunta assim, né, quem faz algo. Ó, esse verbo ele já é um pouquinho diferente, porque o verbo fazer, tu não podes colocar um ponto final depois dele, ó. Ele faz, ponto. Tá, mas quem faz algo. Agora, o brilha, ó. Ele brilha, ponto. Sim, porque quem brilha simplesmente brilha. Ele não vai precisar se estender para outras palavras, né? Então, verbo intransitivo, ele é isso. Tu podes colocar um ponto final depois dele sem a necessidade de ter alguma outra palavra a seguir. Tranquilo? Então, aquela primeira alternativa sobre essa frase, ela está correta. O verbo brilhar é intransitivo, óbvio que é. Agora, a gente já mata a 2 ali, ó. O verbo brilhar é transitivo direto. Não. Se ele é intransitivo, ele não pode ser transitivo, porque o intransitivo, ele é o não transitivo. Porque o in ali, ele é um prefixo de negação, o in, não. Né? Lembra que tem várias palavras que tem in lá no comecinho, que elas indicam não alguma coisa. Por exemplo, infeliz, que é o não feliz. Tranquilo? Então, o verbo brilhar é transitivo? Jamais. Nós já assinalamos como certa a que ele é intransitivo, correto? Agora, a 3 também. A 3 também nós vamos eliminar. Ó. O verbo brilhar é transitivo indireto? Não. Ó, o predicado é nominal? Aí a gente vai ter que falar agora do predicado. Predicado é aquela parte que é a sede do verbo, né? E ele tem o quê? Sentido de... Aquele ali, ó. O predicado nominal, ele mostra o quê? Ele é aquele característico de definições. Por exemplo, ó, a Terra é esférica. Isso é um predicado nominal. Por quê? Porque mostra uma definição, uma característica do sujeito. O predicado nominal, ele tem o quê? Sentido de não ação. Ele é sentido de estado ou de uma condição do sujeito. O predicado nominal, ele é utilizado para colocar os únicos verbos que não indicam ação, que são os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, né? Então, o predicado nominal, ele não é ação, ele é definição. Então, aquela frase ali da questão da PUC, ó, a lua brilhou alegre no céu. Isso é uma definição da lua? Não. Isso mostra que a lua fez alguma ação. Então, parece que não é predicado nominal, e não é mesmo. Agora, 5 ali, ó. O predicado é verbal? Aí a gente vai ter que analisar o que é o predicado verbal. Enquanto o predicado nominal, ele mostra uma característica do sujeito, ou seja, mostra como ele é, como ele está, ou como ele permanece, ou como ele se tornou.
O predicado verbal ele é o predicado da ação, mas somente ação. Dentro do predicado verbal não pode ter nenhuma característica do sujeito, ou seja, nenhuma qualidade dada para o sujeito. Somente pode indicar ação. Então ali, ó, nessa frase da questão da PUC, ó, a lua brilhou alegre no céu. Temos uma ação de brilhar. Mas ali, ó, quem é o predicado? Tudo aquilo que não é o sujeito. O sujeito é a lua. E o resto é o predicado. Ó, brilhou alegre no céu. Temos uma ação? Temos, que é indicada pelo verbo brilhar. Agora, alegre. Alegre é um adjetivo, é uma qualidade. E quem é que é alegre? A lua. Então, dentro desse predicado, a gente tem as duas coisas. Nós temos ação, que é caracterizada pelo verbo brilhar, e o adjetivo alegre, que está ligado ao sujeito da frase. Portanto, esse predicado aí, ele é um 2 em 1. Ele é um predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? Eu uso sempre um certo macetezinho sobre esse tipo de predicado, que ele é o mais complexo dos três, né? O predicado verbo nominal, ele é aquele que pode ser desmembrado em dois predicados. Um predicado só de ação e um predicado só de qualidade, né? Então, ó, a lua brilhou alegre no céu. Esse predicado é verbo nominal, indicação e atribuição de qualidade, no caso para o sujeito. Então, a gente pode desmembrá-lo em duas frases distintas. A lua brilhou no céu. Temos aí apenas o predicado verbal. E a lua estava alegre. Temos aí o predicado nominal, que é aquele que não indica ação. E aí tu une essas duas orações, então a gente vai ter o quê? O predicado verbo nominal, né? Ó, a lua brilhou no céu, mas a lua estava alegre. Juntando essas duas, a lua brilhou alegre no céu. Então, a questão da PUC mostra que o predicado é verbo nominal. Então, as duas afirmações que estão corretas aí é a primeira e a última, somente. Todas as outras estão erradas. É uma questão muito complexa, vocês acharam muito complexa? Ela não é tão complexa, ela é considerada de nível médio, né? Então, foi uma questão de vestibular da PUC do Paraná. Essa é média, porque fala do período simples, né? As questões vão se tornando mais complexas quando elas abarcam o período composto. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês deixem algum comentáriozinho. E esta live do Instagram estará também no meu canal do YouTube, gravadinha, para vocês verem novamente, tá bom? Beijo!